Olá, meninos, boa tarde. Nós vamos trabalhar hoje os tipos de sujeito. Os tipos de sujeito são classificados de acordo com o núcleo e quantos sujeitos vai ter nele, ou que não vai existir. Vamos dar um exemplo. Sujeito simples só tem um núcleo. Pedro foi à feira. Quem é o sujeito? Pedro. Só tem um núcleo que é Pedro, é um sujeito simples. Agora, se Pedro Carlos, é o nome só, foi à feira. É o nome composto, mas o sujeito vai continuar simples, porque é uma única pessoa. Agora, se eu digo Pedro e Carlos são irmãos, são seres diferentes, é um sujeito composto. Se eu falo Pedro, Tiago e Marcos foram à praia. Quando eu falei esses três seres, aí o sujeito tornou sujeito composto. Sujeito oculto, ele vai vir através do verbo, você consegue distinguir ele através do verbo, mas ele não aparece dentro da frase. Vamos dar um exemplo, comemos o bolo. O que comemos? O nós. O nós não aparece na frase, mas pelo verbo comemos, descobrimos que é um sujeito oculto. Outro exemplo de sujeito oculto. Perdi as chaves. Perdi. Quem perdi? Eu. O eu não está na frase, então é sujeito oculto. Vamos relembrar mais um pouquinho dos tipos de sujeito. Agora existe sujeito inexistente, que é a mesma coisa de oração sem sujeito. Lembre, oração sem sujeito e sujeito inexistente são as mesmas coisas. É quando a frase indicar tempo, aparece o verbo haver, ou quando vai vir fenômeno da natureza, verbos que indicam o fenômeno da natureza. Choveu muito, aí oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Havia pessoas desabrigadas, apareceu o verbo haver, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Faz anos que não viajo, então aí também vai ser oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Indicou tempo, apareceu o verbo haver, apareceu o verbo com o fenômeno da natureza, já sabe que é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Agora temos outro tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele vai vir com a partícula si. Vende-se carros. Então, aparece a partícula si, já sabe que é sujeito indeterminado. Precisa de remédio. Aparece a partícula si, é sujeito indeterminado. Compra-se motos. Então, aparece a partícula si, sujeito indeterminado. Precisa-se de cuidados médicos. Então, sujeito indeterminado, porque apareceu a partícula si. Certo, meninos? Então, vamos aqui resolver o exercício do quadro, passo a passo, e vamos ver como você se sai nas respostas, ok? Respondam com atenção, assistam o vídeo até o final. E lembrem, vamos ter muitas novidades em 2019 para todos, ok? Confie e confiram. Estamos aguardando por vocês. E também por seus amigos, seus irmãos, para toda a sua família. Vai ter muita novidade na nossa escola em 2021, certo? Então, vamos lá para o exercício. Temos a primeira questão aqui. Vamos lá? Temos aqui na primeira questão para classificar o sujeito. De 1 até a 14, vocês vão classificar o sujeito ou em simples, ou composto, ou oculto, ou oração sujeito ou sujeito desistente, ou sujeito determinado, ou sujeito composto, sujeito simples, como eu falei antes. Então tem aqui, Joana comprou flores. Quem é o sujeito? Joana. Então aqui, Joana é um sujeito simples. Eu tenho aqui, João Carlos ganhou um carro. Quem é o sujeito? É João Carlos. João Carlos é o nome de uma pessoa só, então aqui é um sujeito simples. Na terceira tem Carlos, Pedro e Tiago viajaram. São três núcleos diferentes, três seres diferentes. Então é um sujeito composto. Aqui temos gatos e leões são mamíferos. Quem é o sujeito? Gatos e leões. Gatos e leões são dois seres distintos. Então tem dois núcleos, então o sujeito vai ser composto. Agora temos viajaremos logo cedo. Não tem o sujeito na frente dele aqui do verbo viajar. Quem viajaremos? O nós. O nós não está na frase. Então é sujeito oculto, que vai ser o nós. Temos aqui na 6. Comprei uma moto. Quem comprei? Eu. O eu não está na frase. Então aqui vai ser sujeito oculto, eu. Temos a 7. Perdemos a festa. Quem perdemos? O nós. O nós não está na frase. Então esse 7 aqui vai ser sujeito oculto, que é o nós. Na 8 tem faz anos que não te vejo. Faz anos. Indicou tempo, é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Lembre que eu falei antes, oração sem sujeito e sujeito inexistente são as mesmas coisas. Aí tem aqui na 9, havia pessoas desesperadas. Apareceu o verbo haver, havia, é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Na 10 tem choveu pouco hoje. Choveu, verbo indicando o fenômeno da natureza,
é oração sujeito ou sujeito inexistente. Na 11 tem trovejou pela noite. Apareceu o verbo indicando fenômeno da natureza, como chover, trovejar, nevar, é oração sujeito ou sujeito inexistente. Já na 12, temos aqui na 12, olha a regra da 12, tem, olha, vive-se bem em Sergipe. Olha a partícula assim, apareceu, a partícula assim vai ser sujeito indeterminado. Na 13 tem precisa-se de cuidados. Apareceu a partícula si, sujeito indeterminado. Na 14 tem necessita-se de amor. Apareceu a partícula si depois do verbo, sujeito determinado. Lembre, sujeito determinado vai vir com a partícula si depois do verbo. Aí se torna sujeito indeterminado, ok? Então, meus jovens talentos, então, meninos, ficamos por aqui, certo? Desculpe qualquer coisa e até a próxima aula de português. Beijos a todos e até a próxima.